Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast e atendendo a pedidos do último episódio, de tanto que foram solicitados, hoje quem retorna aqui? O Ederson, da empresa EDM, justamente que é aquela empresa aí que facilita e muito a nossa vida, né? Não só a vida de vocês, mas a minha também, e principalmente agora com o conhecimento, que é exatamente o trabalho que ele faz, auxiliando as pessoas que têm o quê? Aquelas dores com os cartórios. Ederson, agradeço mais uma vez aí a presença, Obrigado, meu amigo. né? Agradeço pelo fato aí de retornar dentro daquela particularidade que a gente sabe muito bem que é a tua agenda. E hoje fui compartilhando justamente o que as pessoas vinham falando de alguns detalhes. Poxa, mas por que não falou mais sobre isso, mais sobre aquilo? E aí eu compartilhando com você exatamente o que? Quais são os serviços mais utilizados, né? Pelo cartório, como que hoje, por exemplo, que pelas pessoas junto ao cartório e que você consegue auxiliar em muito essas pessoas e também, né, antes da gente começar a falar o que o pessoal acabou nos pedindo aqui para esse episódio, falar também o principal, né, que eu até anotei aqui, como os cartórios evoluíram nesse passar do tempo, né? Porque ainda fica muito aquela coisa, poxa, a tecnologia tá aí, a inteligência artificial tá aí, todo mundo evoluindo, mas o cartório ainda continua tendo que ir lá reconhecer uma firma, o cartório não, então o cartório também ele evoluiu e muito e é por isso que você hoje veio aí para compartilhar conosco não só essa informação, mas outras aqui que eu acabei até colocando como pontos principais para a gente compartilhar com o pessoal que está lá de casa. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho, desmistificando, né, esses serviços de cartório aí que para algumas pessoas é até polêmico, né? O pessoal não gosta de cartório, né? Só ganha dinheiro, burocracia, né? Mas Isso. assim, eu queria trazer um outro lado para vocês, que é como eles podem facilitar a nossa vida, alguns benefícios que eles podem trazer, né? E também aqui como que explicar um pouquinho de alguns detalhes, né? Que foi o pessoal Mas pediu no pediu seu aí, chat aí, né? exatamente, mas Explica um pediram aí. pouquinho sobre o serviço, então a gente vai na medida do possível aqui, que o tempo permitir, a gente explicar, Não, né? maravilha. E eu queria, ô Ederson, que você até compartilhasse, a gente me veio agora isso daqui, claro, se você achar que é pertinente e tudo, mas às vezes as pessoas acham, né? Por exemplo, que nem eu não sabia, tive a oportunidade de ter essa informação através do nosso contato aqui. Mas, por exemplo, as pessoas acham que o cartório hoje ele tem um dono, né? Então cada um faz o que quer. Ah, o dono, por exemplo, o João é dono do cartório, ele faz do jeito que ele quer Sim. as coisas, não tem ninguém que fiscalize, não. Pelo contrário, ele é fiscalizado e se eu não entendi errado, é o governo que fiscaliza ou quem é que fiscaliza hoje os cartórios, Exatamente. o O Ederson? cartório, ele é um serviço público exercido pela pessoa de um particular, né? Então, o que é isso? Um serviço público exercido pela pessoa de um particular. Existe assim, um concurso que abre-se para escolher e selecionar os tabeliões, os oficiais dos cartórios, né? Essa pessoa ela recebe como se fosse uma concessão desse governo, na qual ela está apta para poder tocar os cartórios, né? Isso explicando de uma forma bem simples, né? Ele recebe um chamado termo de investidura, né? O Tribunal de Justiça homologa a pessoa desse oficial que passou no concurso, desse tabelião que passou no concurso, e ele passa a exercer e ser o titular daquele cartório existente, né? Então, por exemplo, antigamente os cartórios eles passavam de pai para filho, né? E hoje não, hoje faleceu um oficial ali, cai para concurso para um outro assumir aquela vaga e tocar o cartório. E o cartório é assim, ele é fiscalizado pelo governo. Todas as normativas são do Poder Judiciário, né? O Tribunal de Justiça que está ali à frente para poder justamente fiscalizar, né, os cartórios e definir as normativas.
Então, Maravilha. a pessoa desse oficial, desse tabelião que passa no concurso, ele tem que seguir essas regras. Então, quer dizer, não é o que as pessoas acham, né? Ah, mas o cartório ali, você vai, cada um cobra o que quer, faz o que quer. Não, pelo contrário. Até pro cartório existe a regra, né? E uma regra que ela Exato. tem que ser seguida. E se ela não for seguida, é passivo até de punição de quem é responsável ali por aquele tempo do cartório e se Exatamente. abre aí para uma outra pessoa, né? Exatamente. Legal, então fica aí também essa informação aí como utilidade pública, né? Mas vamos lá, deixa eu saindo aí desse nosso contexto aí para as pessoas aprenderem um pouquinho aí. Mas aí o cartório ele evoluiu, né? O que a gente hoje sabe é que o cartório também ele evoluiu com o passar do tempo, igual por exemplo evoluíram aí as coisas para questão de tecnologia, questões de acessibilidade. Os cartórios também eles evoluíram com esse passar do tempo em termos da parte burocrática, vamos dizer assim, ou ainda se faz aquela questão do papel. Eu até havia perguntado para você nos bastidores se hoje, por exemplo, o cartório ele também ele está no meio digitalizado, né? Se ele tem os documentos lá, por exemplo, porque eu sei que lá tem, na hora que você vai assinar um reconhecimento de firma na venda de um veículo, por exemplo, você vai preencher o ATPV, você assina um livro ali para, de uma maneira ou de outra, atestar que realmente teve ali a presença de quem se fez aí aquela assinatura. Uhum. Mas essa documentação, ela é digitalizada por uma questão de segurança ou não? Ou são documentos que são digitalizados, outros não, Bom, Ederson? excelente pergunta. Os cartórios, o que eu posso responder sobre isso? Que sim, os cartórios eles estão evoluindo, evoluíram muito e estão evoluindo muito mais. Desde a da época da pandemia, acho que a pandemia ela veio para acelerar esses processos, né? É, surgiu-se a necessidade, né, de tirar um pouquinho dos papéis, né? Papel Sim, físico, né? físico, Documento físico, um pouquinho para ir para o ambiente eletrônico, o ambiente digital, né? maravilha. Essa necessidade, ela ficou muito evidente na pandemia pelo fato das pessoas não poderem se deslocar, não poderem ter contatos umas com as outras, e aí os cartórios foram obrigados a acelerar esse projeto que tinha, já era um projeto antigo, já estava sendo estruturado, só que foi obrigatoriamente necessário fazer uma antecipação disso. Então, da pandemia em diante, foi inserido alguns mecanismos, alguns recursos que os cartórios colocaram à disposição da população. E eu acho que o principal deles foi o certificado e-notariado, que é um certificado digital que fica no celular de cada uma das pessoas, aonde essas pessoas elas conseguem, aonde elas estão, resolver alguns assuntos do cartório, né? Outra evolução muito importante foi determinados órgãos deixaram de exigir algumas situações, alguns serviços que desburocratizaram um pouquinho esses processos dos cartórios, né? Um exemplo disso foi a cópia autenticada, né? A cópia autenticada ela deixou de ser obrigatória para muitos casos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Uma empresa precisava antigamente entrar num processo de licitação pública. E aí essa empresa ela tinha que tirar cópias autenticadas de todos os documentos, ou seja, contratos grandes, várias páginas. Então aquilo ia para o cartório para fazer a cópia para quê? Para deixar a empresa apta para participar do processo de licitação. Nossa. Cara, gastava-se uma fortuna para tirar cópia de todos aqueles documentos, para a empresa ter os documentos físicos para ir lá 9 horas da manhã lá na comissão de licitação e deixar os documentos ali Apresenta. aptos para eles poderem participar daquela licitação, senão eles seriam desclassificados. E até o meio ambiente também, né? Olha isso, quanto que Imagina se o gastava aí, volume de documentos que tinha para fazer. Eu estou te papéis. dando um exemplo básico da cópia autenticada. Sim, E aí, hoje, o órgão, uma vez que você tem esses contratos já no ambiente digital, e isso precisou-se de um trabalho em conjunto com a junta comercial,
né, de deixar de fazer os registros somente fisicamente, também fazer no ambiente eletrônico, certidões, né, os órgãos, o CREA, esses órgãos que emitem aqueles acervos. Então hoje você tem tudo digital e isso facilitou-se para que essa burocratização e os custos elevadíssimos para você fazer os documentos deixassem de existir. Então, assim, o cartório hoje ele faz o quê? Faz a validação digital desses documentos. Então, se você chega no cartório para fazer uma cópia autenticada que você fazia antes, hoje não. Hoje você chega para fazer ali a verificação ou a autenticação digital daquilo. Então, ele pega aquele documento e faz uma validação dizendo que aqueles documentos são autênticos. O custo é infinitamente menor e isso foi um benefício muito grande. Então os cartórios eles estão evoluindo com isso. Tem cartórios que já estão utilizando da IA para poder montar modelos de escrituras públicas. Então, você chega no cartório, vai num site do cartório lá, tem alguns que já estão tentando desenvolver isso, né, para ajudar os funcionários ali internamente com as escrituras, né? Você tem os títulos de registro de títulos e documentos que você consegue também fazer dentro de plataformas, mas para isso você precisa dos documentos digitais validados, né? Então, assim, estão evoluindo e cada vez mais a tendência é melhorar mais, e evoluir mais. Maravilha, caramba, é que nem eu falo, né? A gente começa aqui a conversar e tudo, e depois surgem aí novas perguntas, novas questões aí que para nós, principalmente para mim, é algo novo, né? Porque que nem eu falei no episódio anterior, aí quem não assistiu, volta lá no episódio que foi um episódio muito rico em questões de informação, o que se faz, o que se não faz, o que se faz em cartório, o que não se precisa realizar em cartório, mas com o auxílio do Ederson ele acaba aí orientando quais são os caminhos a seguir e, consequentemente, a gente ganha tempo e dinheiro com essa questão, né? Então isso é interessante. E aí o intuito realmente desse episódio mesmo é a gente falar um pouquinho aí dos serviços mais utilizados nos cartórios, né? Que eu acho que às vezes tem pessoas que nem sequer imaginam de alguns serviços aí que são utilizados. Eu fiz até uma colinha aqui, porque foram tantas perguntas aí que o pessoal acabou fazendo lá no comentário do canal, mas existe muito aquela questão do processo de cidadania. Como é que é esse processo de cidadania junto ao cartório? Como é que se faz? Eu achava que era algo relacionado a consulado, a coisas do tipo. Não. E você vê como é a falta de informação, né, Ederson? Então, a falta de informação ela é muito evidente hoje na sociedade em geral, né? Elas não sabem nem por onde começar. Então a pessoa, hoje existe a moda da cidadania estrangeira, né? O cara tem um parente né, ali europeu ali na família, ele, claro que ele quer também tirar a sua cidadania, né? Também fazer o passaporte europeu. Só que as pessoas não sabem muito bem por onde começar a fazer esse processo. Existem empresas de cidadania que cobram até caro para fazer esse processo para você, né? Para dar entrada no processo para você e tirar os documentos. Só que tem muita gente que quer fazer o processo na raça, né? Quer procurar vai lá no consulado. O que eu preciso para entrar com a cidadania? Você vai precisar dessa lista de documentos. O famoso barato que sai caro, né? Passa aquele monte de documentos assim. Mas eu gosto desse pessoal, viu? Sabe por quê? Porque depois o cara, quando eu venho, eu falo, agora senta aqui, deixa eu te explicar como é que é a banda toca. Exato. E aí a gente. E aí é uma das coisas, é um dos carros-chefes aqui da EDM. A gente auxilia bastante processos de cidadania, porque assim, são muitos clientes que nos pedem isso, né? Caramba. E aí ele precisa sim procurar um cartório, porque o processo de cidadania está ligado ao quê? A certidões de registro civil. Olha então, isso. É um cartório de registro civil das pessoas naturais que nós procuramos, nós atendemos aos clientes assim.
no Brasil inteiro. Então o cara nasceu, como eu dei o exemplo lá de Minas Gerais, né, no episódio passado. O cara nasceu em Minas Gerais, e aí ele está morando em São Paulo e precisa fazer o processo dele. Então a gente vai fazer a solicitação junto ao cartório em Minas, vai tirar toda a cadeia de certidões dele ali, dos cartórios de registro civil, aonde quer que esteja esse registro. Depois a gente vai fazer um procedimento chamado apostilamento de AIA, que é uma autenticação internacional dos documentos. Ela serve para dizer que seus documentos são documentos legítimos brasileiros, né? Olha isso. E se houver a necessidade, dependendo de onde for apresentado, a gente vai fazer também a tradução juramentada, que não é um serviço do cartório, mas é um serviço que anda, caminha junto com o cartório. E que tudo isso você faz. Tudo isso como eu te falei, a EDM, a essência dela é uma empresa de traduções juramentadas, né? Até 30 idiomas. Então a gente tira a documentação completa para a pessoa entregar no consulado e dar entrada no seu processo de cidadania. Legal. Entendeu? E aí a gente utiliza muito dos cartórios de registro civil para isso. E aí você comentou, e já dando sequência aqui, o que é essa questão do apostilamento de AIA? O apostilamento de AIA, ele é a autenticação internacional desses documentos, né? O apostilamento de AIA, ele é um procedimento de autenticação que ele reforça o quê? Que o seu documento é um documento legítimo brasileiro. Então, o apostilamento de AIA, ele só pode ser feito dentro do país de origem, o país que emitiu aquele documento. Ok. Então, por exemplo, eu pego um registro de documentação estrangeira, a primeira coisa que eu vou observar no registro é se o documento que está vindo lá de fora ele contém a apostila de AIA. Porque é ele que vai me garantir que é um documento legítimo do país da onde está vindo ele, entendeu? Da onde ele é oriundo. Então, assim, ele serve única e exclusivamente para dar essa autenticidade. Então, todos os processos de cidadania vão exigir apostilamento de AIA. Caramba, isso daí é... É um serviço muito utilizado hoje em dia, muito. Imagina. Porque são muitos documentos que vão para fora e que vêm de fora. Então a gente faz tanto um processo indo para fora quanto o processo inverso. Aquele processo que vem para cá para a gente validar a documentação para ser utilizada dentro do Brasil, né? Às vezes o cara compra um imóvel e é um estrangeiro, está comprando um imóvel. O que a gente vai precisar fazer para validar os documentos dele aqui no Brasil? Fazer o registro dessa documentação estrangeira, fazer a tradução juramentada dessa documentação para a gente conseguir utilizar, para ele conseguir comprar um imóvel, porque senão ele não consegue. Entendeu? Então a gente faz esse trabalho para poder ajudar tanto no Brasil quanto no exterior. Né? Caramba, mas é que nem eu falo, né? Além do cartório te prestar inúmeros serviços, não adianta ele prestar, mas se você não sabe como utilizar esse serviço. E aí vem a EDM que vem com toda essa expertise, mas não é à toa, né? Que quem não acompanhou lá no episódio anterior, nós estamos falando que são 3 décadas de puro conhecimento em termos de serviço de cartório. Exato. Né? Então, 30 anos aí já na área, né? Na área, e continua atuando. Não necessariamente como um funcionário, como já foi no passado, né? Mas continua atuando na área e sabendo navegar por todas as vertentes ali, vamos dizer assim, né? E aí teve uma outra questão que me perguntaram também, que é a parte de escrituras públicas. Ô Ederson, como é que funciona essa questão de escritura pública? Eu achei que escritura era quando você compra aquele imóvel, olha a questão, ó. Então o imóvel, você tem a escritura do imóvel, isso, aquilo. Não, mas o que é uma escritura pública? Vamos lá. A escritura pública é um documento feito pelo tabelionato de notas, né? Então já é um outro cartório, um cartório diferente, que é aquele cartório que eu expliquei nas semanas atrás, quando a gente veio aqui. Sim. Né? Que é um cartório próprio para fazer toda a formalização dos atos jurídicos das pessoas, no âmbito patrimonial, empresarial, né? E civil também. Então, um exemplo básico que eu utilizo de escrituras públicas, né, são as escrituras de compra e venda de imóvel, que é isso que você está me trazendo aqui. Sim. Né? As pessoas elas confundem um pouquinho a escritura com o registro de imóveis. Né?
chega para mim e fala, não, mas eu tenho a escritura do meu imóvel, né? Mas você tem a posse do seu imóvel, você tem a propriedade, porque assim, a propriedade você só tem se você faz o registro dessa escritura no registro de imóveis. Caso contrário, Caso contrário, o imóvel não é seu. tá na mão de Deus então a aí. escritura, o que ela é? Ela é um ato que formaliza Que é seu. o que foi feito, a compra que foi feita, a vinda que foi feita, a doação que foi feita, Sim. ou até mesmo o inventário ali, que é quem vai ficar com o espólio, administrando o espólio da pessoa, quem são os herdeiros, aí você pega aquela escritura e registra ela no registro de imóveis. Olha aí. Então ela serve para formalizar o ato jurídico que é feito, que é convencionado ali. Né? Maravilha. E a EDM também, assim, isso foi o meu, um dos carros-chefes aqui nosso também, né? O que a gente faz para facilitar, né, para o cliente final, né? Hoje, infelizmente, assim, a gente fala dos cartórios, fala das coisas que os cartórios fazem, mas eu acho que o que falta evoluir um pouquinho, Robson, no serviço de cartório, é o atendimento. Que nem eu te disse, é muito deficitário ainda o atendimento, porque assim, as pessoas não têm a informação, a dificuldade da informação, né? Então ela chega com uma escritura para fazer no cartório, ela não sabe por onde começar, ela não sabe quem que vai atendê-lo, entendeu? Ela não sabe o que ela tem que fazer se ela está fora do país, por exemplo, e precisa fazer uma escritura. Sim. Ou se ela tá com dificuldade de encontrar um cartório na internet que o atenda. E a gente sabe que tem isso. A gente, né, você mesmo me falou que foi procurar um cartório esses dias, foi ligar e o cara não atende o telefone, enfim. Não, e quando atende, te passa, e aí a pessoa do outro lado que ela vai transferir não te atende. Aí depois a pessoa, ela ainda foi, vamos dizer assim, proativa. Falou, olha, eu acho que eu não estou conseguindo falar lá, mas ó, manda um e-mail direto para essa pessoa. Mandei. 3 dias para me responder. É uma coisa... Quando não responde, diz, Não. Você procurou o cartório errado. Não, isso que eu... Esse cartório não faz isso. Você tem que procurar um outro cartório. Então acontece muito isso. Exato. E isso são as dores das pessoas. Então hoje, a gente vai atender o nosso cliente do início ao fim. Primeiro que a resposta dele é rápida. Né? Eu faço acesso à informação, então eu já vou pegar o caso dele, vou analisar, vou falar para ele o que ele vai precisar, o quanto que ele vai gastar, dar assessoria para ele nas questões de imposto, porque ele vai precisar pagar imposto, né? Ou seja, uma escritura de compra e venda, ele vai ter que fazer o ITBI, a escritura de doação vai ter que fazer o ITCMD. Então são trabalhos que a pessoa não... Poxa vida, eu preciso de um apoio, eu preciso de informação sobre isso, né? Por que eu tenho que pagar o ITCMD? Como assim? Eu estou comprando imóvel, por que eu tenho que pagar um ITBI? Né? Como que eu vou fazer para... A Receita vai saber disso, né? Dessas informações? Enfim, que documentos que eu preciso? Tem que ter documento atualizado para fazer a escritura? Tem que ter documento atualizado. Então a gente vai ajudar o cliente do início ao fim, para o cara não ter estresse, sabe? E inclusive, o processo de assinatura disso, que hoje a gente aproveita a questão que os cartórios evoluíram nisso e a gente consegue fazer à distância todo esse procedimento, o cara nem se desloca, tá na mesa dele ali, ele faz tudo e já recebe tudo pronto, inclusive essas escrituras públicas. Caramba, maravilha. Entendeu? Eu falo aí, ó, cartório, ele é benéfico, mas é tão benéfico, mas você tem que saber o quê? Qual o cartório que você tem que usar para você não perder tempo e depois não ficar com raiva. Ninguém me atende. Quando me atende, não passa a informação que eu quero, lógico, porque você não tem o que? O conhecimento. Aí depois de um século que ele vai tentar, vai bater cabeça pra caramba, ele vai conseguir ter ali o atendimento dele, aí o cara vai passar lá os valores, aí ele vai ficar bravo com o cartório, porque o cartório só quer dinheiro dele. E que aqueles valores não vão para o cartório. Né? O ITBI não é do cartório. Né? O ITBI não é do cartório. Então, não é para o cartório. O que compete ao cartório é a prestação de serviço que ele vai te cobrar, mas o que ele está te direcionando ao que tem que ser pago não se refere ao serviço dele, ao trabalho dele, e sim aos órgãos competentes. E muitas vezes o cara não fica bravo com o cartório, não fica bravo com o cartório em si, ou com as custas, né, que o cartório
Ele tá bravo ali é com o fato dele ficar batendo cabeça, É. ele ficar correndo E depois atrás tem que pagar. e depois tem que Porque pagar. se ele tivesse o pronto atendimento e o bom atendimento, O cara ele paga pagaria tranquilo. Por quê? Porque a necessidade dele foi atendida. Exato. Agora o problema é quando você não tem a sua necessidade atendida, cria-se uma parte burocrática e no final, quando é para o pagamento, você fala, agora tem essas custas aqui. Aí o cara fica bravo. Aí o cara fica bravo. É, aí não Razão, tem né? jeito, né? Mas agora mudando um pouquinho desse assunto e continuando, claro, na questão aí de cartórios, mas tem um outro ponto também que são registros de documentos de estrangeiros. Como é que é esse serviço hoje? O cartório, por exemplo, a pessoa ela é de outro país, ela precisa usar o cartório, por exemplo, aqui a gente está em São Paulo, utilizar o serviço de São Paulo ou não, é o contrário. Quem hoje, por exemplo, tá em São Paulo ou no Brasil que venha a procurar aí a EDM e tudo mais, é para algo relacionado a outro país? Como é que é isso daí, esse trabalho, Tá. Ederson? Hoje você tem a possibilidade de você ser atendido no exterior, né? Então, inclusive, muitos clientes nossos eles estão no exterior, nos procuram para nós ajudarmos nessas questões cartorárias, né? E é muito comum, por exemplo, um cliente nos procurar lá para pedir procurações públicas, né, para fazer escrituras, para fazer, mas também para fazer procedimentos em seus documentos estrangeiros, Legal. né? Então, um exemplo básico que eu dou são certidões de casamento de estrangeiros que precisam ser validadas aqui no Brasil para a pessoa poder utilizar os serviços aqui no Brasil com esses documentos validados, né? Então, essa semana mesmo eu fiz um atendimento para uma cliente na Alemanha que precisou, vai vir para o Brasil com o marido, que é alemão, né? Ela é brasileira. E aí a gente precisou fazer o registro da documentação desse alemão aqui no Brasil para ela poder trabalhar aqui no Brasil, para o cara tirar o CPF, para eles poderem fazer todos os atos da vida civil patrimonial No deles Brasil. aqui no Brasil com esses documentos validados. Legal, Né? é isso. Então a gente tem essa linha, né, que vai para o cartório de registro dos documentos, mas a gente também utiliza muito o cartório o tabelionato de notas, né, nas questões, dando apoio nas questões de procurações públicas e escrituras que esses estrangeiros ou brasileiros que estão no exterior precisam de apoio. Né? Caramba, que legal. Isso daí tudo a EDM faz. Tudo a IDM faz. Caramba, maravilha. Agora eu deixei aqui por último, mas não é o menos importante, Uhum. porque me perguntaram muito sobre a questão do que é o registro civil. Mas não é um registro civil daquela questão do nascimento, Das do pessoas casamento, naturais, né? exato, do óbito, não é nada disso. É a chamada, é o registro civil das pessoas jurídicas. Mas o que é exatamente isso? Porque eu achei que era simplesmente registro civil de uma pessoa jurídica é uma empresa. O que é? A junta comercial. Eu me resumo a uma junta comercial. Excelente pergunta e é muito boa essa oportunidade de explicar, porque assim, é um cartório que não é muito conhecido, né, por parte da população. Poucas pessoas sabem o que é um cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? E esse cartório, semelhante ao registro civil das pessoas naturais, ele é o cartório que tem como atribuição registrar o nascimento de uma empresa. Então, o cartório de registro civil das pessoas naturais, ele registra o nascimento de uma pessoa física. Sim. E o de registro civil das pessoas jurídicas, ele registra o nascimento da pessoa jurídica, mas não é qualquer pessoa jurídica. Tá. Aí Aí é que entra a diferença aí é que agora. entra a diferença agora. Certo. Porque a gente conhece a junta comercial como o órgão que faz o registro das empresas. Né? Exato. Mas não é qualquer empresa. Uma empresa, por exemplo, uma associação, uma fundação, uma igreja, ou seja, as entidades sem fins lucrativos, elas são registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, a gente costuma dar o apoio para o nosso cliente. Preciso fazer o registro da convenção do condomínio. É feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A gente precisa fazer
o registro da associação, né? Então aqueles documentos que são feitos pelo advogado vêm para a gente poder fazer os registros nesses cartórios. Então é um cartório específico para empresas. Caramba, olha isso. Até isso, eu achei que, por exemplo, que nem você pegando aí de um condomínio, pega ali, vai no cartório, faz Não, é o cartório específico para aquilo. Exatamente. Caramba, exatamente. As pessoas chegam pra gente também para fazer isso, as pessoas meio que não sabem o que tem que ser feito, aonde que tem um cartório desse. E Ederson, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, os cartórios, por exemplo, que nem nós estamos em São Paulo, né, São Paulo capital. Sim. Os cartórios hoje, eles se falam, por exemplo, os cartórios, por exemplo, do mesmo estado, eles se comunicam. Você comentou que, por exemplo, que nem no civil, quando você nasce, tem lá o registro, quando você casa, aí onde você casou se comunica com outro cartório do nascimento, e aí, por exemplo, aquela pessoa depois de um certo tempo ela faleceu, onde foi feito o registro de óbito, ela se conecta, o cartório já comunica o do casamento e que comunica também o do nascimento, dizendo que aquela pessoa faleceu, né? Enfim, não existe mais. Mas, por exemplo, tirando esse cartório, né? E pegando o cartório, por exemplo, de títulos e protestos e tudo mais. Hoje as pessoas que consultam, deixa eu consultar, ver se a pessoa é uma boa pagadora. Ela está consultando esse cartório, ela está consultando apenas o cartório de São Paulo capital, não necessariamente do estado, né? Sim. E principalmente de outros estados também. Sim, em alguns casos, assim, a gente tem uma evolução também dos cartórios com relação a isso, né? Porque hoje em dia a pessoa, os registros, vamos falar um pouquinho dos registros civis das pessoas naturais. Quando você faz os registros de nascimento, os cartórios agora eles estão informatizando isso, essas informações estão disponíveis em uma plataforma interna dos cartórios, que chama SRC Nacional, onde tem ali o registro da pessoa com fácil acesso para você solicitar aonde você estiver. Ok. Né? Só que muitos não estão informatizados. Aí, né? Então você tem alguns registros antigos ali da década de 80 para baixo. Você chega num cartório para fazer a busca daquilo e você não consegue, não tem isso. Um estado que está um pouquinho atrás, alguns estados que estão um pouquinho atrás nisso é o Rio de Janeiro e a Bahia. Tem pouca informatização assim e os registros mais antigos você não encontra, você tem que fazer a busca manual. Caramba. Entendeu? Aí você dificulta um pouquinho o raio de ação. Né? Os serviços, os tabelionatos de notas, você também tem uma informatização já também um pouquinho mais antiga, para controles das questões de testamento, para saber onde se a pessoa tem ou não testamento quando ela morre, né? Mas você não tem uma informatização completa de outros cartórios. Então, por exemplo, se eu preciso saber se a pessoa fez uma escritura no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu não tenho um local que eu consiga fazer isso aqui em São Paulo para saber, entendeu? Então, alguns serviços têm interligações e outros não têm. Olha isso. Entendeu? Entendi. Então, hoje a gente tem o registro de imóveis, é um cartório que funciona bem com essa integralização, porque você consegue fazer isso através de uma plataforma para o Brasil inteiro, e ele está bem informatizado nessa questão. Mas, por exemplo, o cartório de notas já tem essa dificuldade, né? Não tem. Cada um tem o seu registro, então você vai ter que correr atrás ali da informação para poder passar para o cliente. E para você não correr atrás de uma maneira, vamos dizer assim, até equivocada, né? Porque quando você corre para um caminho que você sabe que você vai chegar é uma coisa. Agora, quando você corre no escuro, é outra. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é justamente o que a gente mencionou no episódio anterior, né? Quando o Ederson compartilhou conosco aí os pontos, as dificuldades que se tem, as dores que hoje as pessoas passam pela falta de informação. Então, para que você não tenha esse tipo de problema, é simples, tem que contratar quem? Um especialista.
E ninguém melhor aí do que o próprio Ederson, junto com a empresa dele e todo o time dele, para que sim, te orientem e principalmente façam esse trabalho para você, te gerando exatamente toda a comodidade que hoje os especialistas prezam, que é gerar comodidade para quem? Para os seus clientes. E aí por isso que até o Ederson gentilmente retornou hoje para compartilhar conosco algumas particularidades referente a alguns cartórios e algumas prestações de serviço junto a cartórios, para que você sim tenha mais ainda a informação e tenha principalmente o entendimento da importância de se contratar um serviço como o do Ederson e a da sua empresa. E aí a gente não pode, né, ficar aqui falando muito, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter nem sequer mais a oportunidade do Ederson vir para cá, porque cada dia a dia tem aí as suas particularidades, tem algumas particularidades também de clientes que você acaba pegando e podendo aí compartilhar conosco aqui, para que você também tenha aí do seu lado a informação e que não passe, por exemplo, os problemas ou os perrengues que até então esses clientes passaram. E Ederson, eu vou ter que encerrar por aqui, porque senão você não vai voltar mais aqui, mas saiba que as portas estão abertas e o pessoal que já nos acompanha sabe que a gente nem importa, mas tem aqui para pessoas assim como você, que gentilmente vem compartilhar aí o seu conhecimento. Eu acho que nós conseguimos explicar aqui um pouquinho Com certeza. Dos serviços, Sem né? dúvida. Acho que a pessoa hoje ela consegue ter uma noção melhor do que são os cartórios, né? Os serviços que eles oferecem, enfim, e as coisas que eles podem fazer e utilizar da melhor forma possível isso para poder resolver questões, né? Maravilha. Não, é isso. Isso é o principal. E para isso que você veio aqui hoje, compartilhar essa sua expertise aí, que não são nada mais nada menos que 3 décadas aí de puro conhecimento. E para finalizar, não esquecendo aí, você que já acompanha aí, não esqueça de dar o joinha, se inscreva no canal e compartilhe também esse episódio com as demais pessoas, que informação é tudo. Ederson, obrigado Robson. pela sua visita e a gente encerra por aqui. Tchau! O podcast profissional.